Olá, bem-vindos à nossa meditação, que hoje é baseada em Efésios capítulo 1, verso 11. E estamos falando, é claro, da graça de Deus. E nossas meditações são baseadas em Romanos e Efésios. E você pode compartilhá-las com sua família, seus amigos, enviem a quem você quiser. São meditações cotidianas que fazemos desde do primeiro confinamento, lockdown aqui na França, que começou em março. Elas são diárias e estão livres, aí gratuitas para quem quiser. Compartilhe com quem vocês quiserem. Com certeza serão abençoados, e também a nossa presença no YouTube, a presença da Igreja Batista da Costa Basca, que é uma igreja francesa e que atua aqui no sudoeste da França, na fronteira com a Espanha. Nosso texto de hoje, então, é o verso 11 do capítulo 1 de Efésios. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 3 vezes nessa frase que vai do verso 13 ao verso 14, essa longa frase do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, a gente vai encontrar esse mesmo tipo de fórmula. A primeira vez aparece no verso 5. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O prazer da sua vontade. A segunda vez aparece no verso 9, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, segundo sua própria vontade que ele propôs em Cristo. E, finalmente, aqui no verso 11, fomos também feitos herança neles, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua própria vontade. Deus não foi obrigado, ninguém pressionou Deus a fazer isso. O que ele fez antes da fundação do mundo por nós, ele fez segundo a sua própria vontade, o prazer que ele tem de fazer as coisas por nós. Em Hebreus capítulo 12 está escrito que Jesus, conhecendo a alegria que lhe aguardava, ele sofreu a cruz, ele passou pela cruz. Que alegria é essa aqui? Esse prazer que Deus tem é o prazer de nos adotar na sua família, é o prazer de ser nossa herança. Existe nas cartas de Paulo uma ideia de que nós somos a herança de Deus, mas Deus também é a nossa herança. Deus tem prazer em nos abençoar, em encher nossa vida de amor, de nos dar todos esses presentes maravilhosos que Paulo chama aqui toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Não estamos falando aqui de bênçãos materiais. Seria uma pena, porque as bênçãos materiais passam com o tempo. Mas aqui Paulo está falando de bênçãos nos lugares celestiais que são bênçãos eternas, como HP, por exemplo. A alegria do Senhor, a paz do Senhor, a fé que Deus nos dá. Não estamos falando aqui de salário, estamos falando aqui de graça, de presente que Deus nos dá. Cadeau, em francês. Un cadeau. Um presente, um dom que Deus nos dá. Ou seja, todas essas alegrias eternas que Ele coloca no nosso coração. Estamos falando aqui de conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus. Jesus, em João capítulo 17, verso 3, diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e aquele que Deus enviou, ou seja, Jesus Cristo. A vida eterna consiste em conhecer, e conhecer é ter um relacionamento, uma vida com Deus. A nossa herança é de estarmos na presença de Deus, de termos a presença de Deus em nós, onde formos. Que você vá ao trabalho, que fique em casa. Estamos confinados de novo aqui na França pela segunda vez este ano, aleluia. O que você fizer, onde você for, a presença do Senhor vai estar com você. Sempre. Se você pertence ao Senhor. Há um livro que eu li há pouco tempo, que eu gostei muito, que diz que o Evangelho é Deus, Deus é o Evangelho, onde o autor dizia que o céu seria um inferno para muita gente. Se uma pessoa não acredita em Jesus, não crê que Jesus é o Messias, que ele é o Salvador, que ele é o Filho de Deus, o que ele vai fazer no céu?
Em Apocalipse, a gente entende que a luz do céu é Jesus, o templo é Jesus, o rio da vida é Jesus, a árvore da vida é Jesus. Jesus é tudo no céu. A grandeza do céu não é porque é um tipo de sul da França, sem pecado, sem lixo, não é Cabo Frio, perfeito, limpo, maravilhoso, sem doença, sem Covid, não é um tipo de Suíça. Adoro a Suíça, acho um país tão lindo. Essa região onde eu moro, com os Pirineus, com o Oceano Atlântico, com tudo isso, as florestas, os vales, tão lindo. O céu não é esse tipo de lugar perfeito. O céu é um lugar perfeito, principalmente por causa da presença de Jesus. Então, se você não ama Jesus, o que você vai fazer no céu? Interessante que a nossa herança aqui é de pertencermos ao Senhor. E isso faz parte da eterna vontade de Deus. Do prazer que Ele tem de ter esse povo com Ele. A festa do casamento do Cordeiro com sua esposa em Apocalipse 19. Todo mundo vestido de branco, de linho fino, e alguém pergunta: o que são esses linhos? O que significa essa roupa branca? Fora de moda? E o anjo diz: a justiça de Deus nos santos, a vida de Deus nos santos, a forma perfeita e maravilhosa de sermos de Deus em nós. Deus é perfeito. E Ele nos dá essa perfeição em Cristo Jesus. Que herança linda! E tudo isso faz parte da vontade eterna de Deus. Que Deus te abençoe.